Vamos continuar aqui a nossa conversa. Um beijo muito especial para você que tem cadeira cativa aqui com a gente, que gosta do consultório. E eu quero dizer que eu também adoro a sua companhia. Muito obrigada pela torcida, pelo apoio, pelas orações, pelo incentivo, por compartilhar com a gente as suas histórias. Nós ficamos extremamente gratos, felizes, honrados com isso. Que Deus os abençoe. Saiba que cada tema, cada encontro, cada conversa, por mais simples que possa parecer, tem respostas incríveis na vida de muita gente. E o consultório de família tem esse lugar especial de nos ajudar a olhar para cantinhos importantes do coração da gente, às vezes negligenciados, mas que servem de pedras de tropeço. E que você aproveite. Nós te agradecemos por se dar também esta oportunidade de ficar aqui com a gente. Obrigada por sua audiência. Meu convidado de hoje é mestre em psicologia, especialista em comportamento humano e também é master coach, ou seja, daqueles que faz treinamentos com pessoas para que elas saiam de um nível, quem sabe, de comodidade para alguma coisa que seja do despertar para a vida, buscando em sua potencialidade aquilo que pode ser feito para crescer ainda mais. Então, hoje nós estamos falando de um ponto de partida importante, do desprendimento de algum modelo que você ainda carrega dos seus pais e que, em vez de construir, te amarram, te prendem, te deixam estacionado, estacionada no meio da estrada, olhando para trás e muitas vezes lamentando do que aconteceu, da falta que o pai fez, da ausência, mesmo quando estava presente dentro de casa, ou do abandono, das palavras ferinas, ou de uma mãe opressiva, autoritária, que humilhava, que batia, ou simplesmente de pessoas que não fizeram nessa ordem ou desse tipo de sofrimento, não causaram esse tipo de sofrimento em você, mas que de alguma forma te deixaram no vazio, porque quem sabe nem te perceberam, nem te ouviram. Não sei, cada um de nós tem uma história com seus pais. Eu tenho a minha, o Rochael tem a dele, e a sua qual é? Então vê se nisso que nós estamos falando é possível tirar dessa conversa um aprendizado. Você pode, eu posso, e já fiz muito, e ainda posso mais, fazer diferente. E que você faça isso também pensando nos seus filhos, na educação deles, o que tipo de pai você tem sido, que tipo de mãe você tem sido, que tipo de memórias você tem criado nos seus filhos, que tipo de relação você tem com eles. Então, vamos voltar aqui com o Fernando Rochael. E você estava nos ajudando a fazer um exercício de desligamento. E aí você Isso, falou do exercício do desligamento a começar da raiva, dá se tem reconhecimento, se tem raiva. raiva. Então, primeiramente, uma coisa importante que talvez eu deixei passar de liso, é você separar, a gente falou antes que o pai tem uma parte de luz e uma parte escura, uma parte boa, uma parte ruim, todo mundo tem. Então, nesse momento, você separa, faz de conta que seu pai se separou em dois, sua mãe se separou em dois, e agora essa parte de bacana, essa parte de luz, essa parte que faz coisas legais para você, ela dá licença um pouquinho, vai lá fora passear, deixa ela passear, fica aqui só a parte escura dela, só a parte ruim dela. Aí você pega essa parte ruim e esquece, a parte boa foi tudo de bom que ela tinha, saiu para Uhum. passear. Então, você pega a parte ruim, transfigura ela numa almofada, e aí você bate, se for pegar um cabo de vassoura, pega um taco de beisebol, mete pau, e fala, e xinga, e fala, e se for o caso, até se tiver um palavrão dentro de você, xinga esse palavrão e fala, nesse momento não tem pecado. Esquece, não é a santidade da sua mãe que está aqui. Ah, mas não, a parte de luz saiu, a parte de boazinha saiu, só que é a parte ruim. E solta, porque isso vai fazer sair de dentro de você, é como se você tivesse com uma coisa inflamada, com inflamação, para curar tem que abrir e espremer o pus. Não adianta deixar esse pus aqui, que não vai sarar se continuar esse pus aqui, vai continuar inflamado. Então o médico às vezes tem que limpar e dói. Machucou, está E aquilo é inflamado, contaminado, tem que aquilo é... contaminar, tem que é. apertar mesmo e soltar o pus. Então solta tudo. Uma segunda etapa, você imagina, você deixa embora, é como se a parte escura tivesse morrido, se você tivesse matado aquela parte escura, entre aspas. E aí você solta aquilo ali, volta à parte de luz. E agora você tenta se colocar como criança e imaginar seu pai e sua mãe com 9 anos de idade, com 8 anos de idade. E na sua cabeça, imagine ele à sua frente e entrevista eles.
e pergunta pelo nome dele. Meu pai chamava Oséias, Oséias, ou Zelinha. Meu apelido da minha mãe era Menininha. Menininha, como é que seu pai te tratava? Tenta imaginar ela falando para você. Deixa ele ou ela contar Deixa a ela história. contar a história. E sua mãe, como é que ela te tratava? E como é que você se sentia? Quando você escutar a história dessa criança, e você não se perguntar como adulto, se coloca também como criança, de 8 para 8 anos, escuta. De repente, você vai ver que ele tinha motivo de ser assim. Naquele momento, talvez, vai brotar no seu coração misericórdia. Porque alguns pais, eles não só agrediram, eles fizeram o contrário. Eles também super protegeram e transformam. Recentemente eu encontrei um cliente assim. Ele foi super protegido, tudo era para ele. Nesse caso o cara fica até confuso. Espera aí, meu pai me entregou amor demais. Mas na verdade os pais castraram ele. Com super proteção é castração. Nesse momento ele começa a fazer esse exercício xingando porque a mãe super protegeu. No segundo momento ela encontra. E vai encontrar a mãe dele. E vai entender por que a mãe dela fez isso com ele. Ou porque ela passou por isso. Ou porque ela queria fazer o contrário do pai dela, que abandonava ela e super protegeu. Ou seja, acabou com o menino da mesma forma que o pai acabou com ela, só que de outra forma. Naquele momento, quando você olha seu pai e sua mãe como criança, você gera misericórdia. E aí gera possibilidade de perdão. E você olha para ele e fala, nossa, meu pai fez isso porque ele não conseguiu fazer diferente. Talvez se ele fosse criado diferente, em outra realidade, ele teria agido diferente comigo. Por isso que ele é vítima. E se ele é vítima, ele merece perdão. Sabe o que eu estou pensando aqui? Naqueles programas, naquelas ocasiões em que nós fazemos a reconstituição da história de um personagem. E aí os repórteres vão reconstruir aquela história, como foi a infância, onde morou, e nós estamos ali como espectadores assistindo. Daqui a pouco a gente chora, fica emocionado, se envolve com aquela história e aquele personagem passa a ter para a gente um sentido desperta em mim afeto. Eu tenho afeto por ele, eu tenho... a minha bondade é dirigida a ele porque me fizeram uma reconstrução da sua história, colocaram uma trilha sonora. Isso. E me arrancou aqui a minha emoção e me fez conectada com ele e eu o compreendo. Isso. E aí eu me lembro que na minha infância eu ouvi a minha mãe contar um pouco da história dela. Eu lembro o dia, eu lembro que estávamos com as luzes apagadas, nós estávamos sentados à porta de casa e já era um pouco tarde da noite. E eu ouvi a minha mãe contar. Deve ter contado outras vezes, mas aquela me marcou. A história do meu pai também. E a minha mãe me dizia ali, de uma maneira que não era se vitimizando, era contando, que não era dizendo assim, vocês não me valorizam, mas eu vivi isso. Não, não tinha isso. Estávamos como que contando uma história de Quase outra. que como se fosse normal aquilo. Contando. Não tenho nenhuma lembrança de ela tornando aquilo uma vitimização. E sempre que outras coisas aconteceram, e outras coisas de fato aconteceram com relação à minha mãe, meu pai, enfim, meus genitores, mas em relação especialmente à minha mãe, eu sempre tive aquilo em mente. Quem ela foi? Eu não tinha o conhecer, eu tinha uma idade, era uma menina ouvindo aquilo, mas aquilo significou para mim, a minha mãe foi aquela menina que foi abandonada pelos pais, que nunca mais viu os seus pais, nem as suas irmãs. Ela ficou para trás. Ela foi cuidar dos seus avós, foi cuidar da sua avó, que morreu com uma úlcera, um câncer. E ela, com 6 anos de idade, cuidando daquela avó até a morte. Seu avô, um homem austero e extremamente difícil de lidar com ele, e ela passa por aquilo. Com isto, eu estou dizendo aos pais agora, contem da história de vocês também para os filhos. Os avós. Os avós contem, para que nós não criemos uma imagem de super-herói, de super-heroínos, ou de
a ideia de que o pai e a mãe é somente aquele indivíduo adulto, crescido, com o que eles fazem hoje. Mas eles foram criança, eles apanharam, ou eles foram super protegidos, super mimados, ou. Então, a proposta é, quem foi seu pai e sua mãe? Quem foi? Para que você possa assistir o filminho da vida deles, colocar uma trilha sonora naquilo, parar um pouquinho de fora e como espectador, ver se você se conecta com a história dele, dela, para que isso reverbere em perdão, em compaixão, em bondade com eles, para que você avance e se desprenda. Exatamente. Nesse momento, quando você conversa com essa criança, e você talvez possa escrever uma carta para eles, não entregar para ele, entenda? Mais uma vez é com esse pai que está à sua frente. Não com o pai verdadeiro, com sua mãe verdadeira, que eles não vão entender. Você não precisa chegar para sua mãe, mãe, entendi sua história, tá? Te perdoei. Ela, sim, perdoei do quê? Né? Não precisa disso. O perdão acontece dentro de você e por você e para você. É isso. A não ser que ela te peça perdão e você não falou antes, talvez você possa voltar e falar com ela. Se aquele dia você me pediu perdão, ok. Fora isso, não é para isso. Nesse momento cabe aquela carta, talvez, uma carta que você faça dessa criança, não de você adulto, talvez, mas dessa criança, escrevendo uma carta de perdão. Mãe, eu compreendo pelo que você passou. Eu sei, eu entendo. Você foi vítima disso. E aí tem uma segunda parte, uma terceira parte, que é a parte de você honrar seu pai e sua mãe. Eu entendi o mandamento depois disso. Para mim fez clareza, isso fez sentido. Isso mexe muito comigo, porque... Eu estou percebendo aqui. Passou por mim. Passa por dezenas de clientes. Então, olha para a minha história, olha para a história de dezenas de clientes que começaram a dobrar faturamento a partir disso. Quadruplicar a produção da indústria deles. Tomar independência profissional. Um monte de coisa, depois que eles resolveram essa ponta da linha. E eu resolvi a ponta da linha minha e resolveu acontecer um tanto de coisa bacana comigo a partir disso. Então, e eu entendi por que isso. Quando eu honro o meu pai, e honrar você é o grande, eu sou o pequeno. Você é acima, eu sou abaixo. Não é gostar. A palavra fala para a gente amar o inimigo, amar o próximo, amar a Deus, mas não fala para a gente amar o pai. Pai, ele fala para a gente honrar. Ele não exige que a gente ame, que a gente goste. Mas honrar, sim. Honrar é dar a honra. Você é o superior, você é o maior, eu sou o pequeno. Colocar ele no lugar dele e eu no meu lugar. Hoje é difícil eu manter a honra para o meu pai e para minha mãe, que são dependentes de eu cuidar deles todo momento. E eu me posicionar, continuar como filho e não como pai deles, é um desafio. Mas eu já percebi que se eu me colocar como pai deles, eu me desgasto e a coisa não acontece lá. Eles se sentem humilhados, diminuídos lá. E quando eu entendi a honra, eu me honro. Quando eu honro meu pai e falo, pai, mãe, você é perfeito de acordo com o seu contexto. Foi o que deu para ser. Foi o que deu para ser, foi o melhor que você conseguiu ser. E ainda bem que você é assim. Porque sendo assim, eu existo. Porque se você não fosse assim, mãe, meu pai não se interessaria por você, vocês não teriam relação, eu não existiria. E porque você é assim, ainda bem que você é assim. Porque sendo assim, vocês se relacionaram, eu existo e minha filha existe. Se você não fosse assim, minha filha não existiria. Obrigado por ser assim. Mas, mãe, você é você e eu sou eu. Me abençoe, eu sendo quem eu quero ser, porque eu sou eu. Me abençoe seguindo o meu caminho. Me veja com bons olhos. Para essa mãe que está à sua frente. Eu te honro, eu sou grato por você ser assim, por tudo isso que eu te falei. Eu existo, eu sobrevivi e eu sou grato por isso. Mas eu sou eu, você é você, e me abençoe seguindo o meu caminho, fazendo a minha vida do meu jeito, por mais que eu te honre. Nesse momento, você honra sua mãe, honra sua história, honra a si mesmo. E nesse momento, você se despede do que é dela e deixa com ela. Despede do que é dele e deixa com ele. Honra isso como sendo importante até aqui. Tem uma história linda, não sei se eu tenho tempo para contar, bem curtinho. Diz que um homem sonhou, uma pessoa sonhou, que recebia as moedas dos pais deles. É uma metáfora. E ela não sabia quantas moedas eram e
De que material eram feitas essas moedas? Se era de ouro, de prata, de bronze, se era 1 milhão, 10 milhões, 1.000, 10 mil, 2 moedas. Mas ela acordou e se sentiu satisfeita com aquelas moedas. E acordou e foi lá ver os pais, o pai e a mãe dele. Pai, mãe, eu sonhei que vocês me entregavam moedas. E essas moedas eram a riqueza minha, suficiente para mim. Eu não sei qual era o material, se era de ouro, de prata, de bronze, quantas eram. Mas elas são suficientes para mim. E os pais ficaram felizes, se sentiram livres, inclusive, de continuar dando moedas para ele. E ele se sentiu forte, mas cravado, com os pés no chão, enraizado, firme, para estabelecer as suas próximas relações, bem de longo prazo e de curto prazo. Uma outra pessoa sonhou em outro momento também que sonhava que recebia as moedas dos pais. Não sabia quantas eram, se eram 1 milhão, 10 milhões, 2, 10. E qual material era feito. De prata, de ouro, de bronze, de lata, de barro, de papel, não sabe. Mas não queria aquelas moedas. Estava insatisfeito com aquela riqueza. E falou para pai, pai, mãe, sonhei que recebia a riqueza de vocês, mas não estou satisfeito, não estou feliz, não são suficientes essas moedas. Não quero para mim. Os pais ficaram tristes, porque todo pai fica triste quando não aceita. E esse cara, essa pessoa, essa mulher, esse homem, não sei qual é o sexo dela, qual é o gênero dela, essa pessoa saiu de lá, se sentindo fortuna, mas com os pés descravados do chão, com os pés soltos do chão. A partir daí ela foi se relacionar com outra pessoa. E ela procurou seu cônjuge e falou assim, agora eu vou encontrar as minhas moedas. E buscou as moedas no cônjuge. Mas o cônjuge não tinha as moedas. Teve filhos. E agora sim vou receber as minhas moedas, a minha riqueza está vindo aí. E aí não encontrou nos filhos as moedas, porque o filho quer a moeda. Procurou no trabalho, não encontrou. Procurou na balada, procurou em um monte de lugares as moedas, não encontrou. De outras pessoas, de outras relações, exigia essas moedas das pessoas e não encontrava. Foi no terapeuta, esperando que agora sim vão encontrar as moedas. E a pessoa que foi trabalhar com ela vira para ela e fala, você está procurando suas moedas, né? Eu não tenho essas moedas. Você sabe onde estão essas moedas. Aí ele volta no pai e na mãe e fala, pai, mãe, eu recebo suas moedas como sendo a minha riqueza suficiente. E elas me são suficientes. Naquele momento ele sentiu seus pés encravando no chão, criando raízes e estabelecendo aí, a partir daí, relações saudáveis e diferentes. Eu olhei para meu pai, que foi muito ausente na minha vida. Eu não lembro do meu pai na minha infância. E nessa reflexão eu pensei comigo, meu pai não me entregou as moedas todas. Aí eu tentei visualizar meu pai à minha frente. E eu consegui visualizá-lo. E eu visualizei meu pai assim, sinceramente, com a cabeça baixa, com vergonha, com poucas moedas nas mãos. Mas aquelas moedas que ele tinha nas mãos, não eram as moedas que ele recebeu do pai dele. Eram moedas que ele tirou da carne, porque ele não tinha recebido. Não eram poucas moedas, e nem eram muitas. Eram todas. Todas. E naquele momento, sinceramente, eu caí no chão e chorei igual menino. Porque meu pai entregou tudo que ele podia entregar dele para mim. E isso mudou a minha vida. E aí eu consigo perdoar e consigo amá-lo e honrá-lo como sendo o suficiente para mim. Porque ele entregou tudo e isso muda a vida. E muda a vida de maneira sistêmica, muda a vida em tudo. E isso me liberta. E é por isso que eu trouxe esse tema para vocês hoje. Porque eu tenho visto a libertação dos meus clientes a partir disso. E as pessoas que me procuram para questões mercadológicas, diversas questões. E quando encontram essa ponta da linha e conseguem se libertar assim, eles conseguem, quando eu falo de libertar do pai, parece que deixar para lá. Não, eu consigo amar com liberdade. E até a reestruturação dos relacionamentos Isso, atuais, a partir disso né? eu não cobro mais da minha esposa, que eu devia ter cobrado deles. Você, por exemplo, até comentei isso enquanto ainda estávamos fora do ar, de outro dia vendo no YouTube alguns vídeos e encontrei uma música sua, porque quem não sabe, o Fernando Rochael também é cantor e compositor, tem CD gravado e canta belíssimas canções, compõe belíssimos poemas, é mais poeta do que cantor, na verdade, né? Porque você põe muita vida ali nas suas composições. E o Fernando, ele era imenso, sabe? Super obeso mesmo. Você lembra de quantos anos? 30 quilos. Você perdeu 30 quilos Joguei nesse fora processo. E depois, já tem alguns anos, e nunca mais você voltou àquele peso que você tinha antes, porque realmente desatou o nó. E aí acontece, flui, é impressionante mesmo, é impressionante. A minha aliança está aqui por causa disso, inclusive.
Casamento tá jóia, mas também porque estava caindo daqui. Aí eu coloquei aqui pra cá. E até isso é simbólico É também, simbólico também, emocionalmente marca dizendo, eu para mim. quero essa aliança num dedo diferente para É, mostrar que eu mudei, né? uma nova identidade. Uma nova identidade. É. Quem usa, gente, uma aliança no polegar? Mostra aí de novo. Quem usa? Só o Rochael mesmo. É a marcação Para para mim. significar Quase, mudança. exatamente, é uma coisa para mim, um símbolo para mim de quem eu sou a partir de agora. Então pode ser que tenha gente aí brigando com balança, brigando com as medidas do corpo. Brigando com questões financeiras, brigando com questões profissionais, brigando com casamento. E a cada vez mais eu deixo questões que são dos meus pais para o casamento deles. E cada vez mais deixo questões financeiras que eram dos meus pais para as questões deles. Ah, mas tem coisas que eu admiro? Tem. Mas eu sigo porque eu admiro, não porque são deles. Eu aprendi, que legal. Faço porque meu pai faz? Não, eu faço porque eu acho legal fazer isso também. Aprendi com ele, mas não sou preso a isso. Alguém pode dizer que esse processo vai dar certo com aqueles filhos, com aquelas pessoas que tiveram uma demanda menos pesada que outros, mas aqueles que sofreram violência, o abandono, abuso dos pais, que isso talvez não funcione. O que você diria? Funciona ou não Olha, vou falar um funciona caso para bem... algo mais grave, Então, mais vou falar um profundo? caso bem punk, tá? De um rapaz que foi filho de um estupro. A mãe dele foi estuprada, engravidou-se e ele nasceu. Ele coloca esse pai estuprador dele na frente dele, não fisicamente, esse pai que a gente está dizendo, né? Na mente dele. E honra o pai dele, porque se o pai dele não tivesse estuprado a mãe dele, ele não existiria e o filho dele não existiria. Isso é muito doido, né? É De muito o cara louco. sentir assim, É. esse reverso de emoções que podem acontecer lá dentro, é um Fala processo para a mãe, doloroso. mãe, eu sinto muito porque meu pai fez isso com você. Eu sinto muito. Mas eu existo. Mas eu existo. E o meu filho existe porque ele fez isso com você. Entenda, mais uma vez, eu estou repetindo porque às vezes a pessoa se distrai, está vendo metade do programa. Não é para a mãe de verdade. É para essa mãe que ele Simbólica. prefigura aqui à frente, simbólica que ele coloca à frente. Então, isso liberta ele de um filho de um monstro para um filho. Quando você tem um filme que algumas pessoas aprovam, outros não, mas que é muito simbólico, aquele A Cabana, e ele mostra um pouco disso. O pai que vê a filha sendo assassinada, e aí ele vê a vida do assassinado, quando ele vê isso. Então, o olhar para ele e vê-lo como a história dele, o que fez ele acontecer assim, não transforma esse pai, talvez, num pai bonzinho e nem num legal. E não transforma você num aprovador do que ele fez. Não, de maneira nenhuma. Por isso que a palavra não fala, não existe que você o ame, ou que você goste dele, mas que você o honre a partir do que ele consegue ser. Então, ele é perfeito de acordo com o contexto. Se você tira o contexto, não tem como você visualizar essas coisas e agir a partir daí. Então, o que eu não estou falando aqui é, a partir disso, você vai amar o seu pai, vai gostar dele muito e de tudo que ele fez e a culpa vai ser toda sua. Não é isso. Ele continua tendo culpa disso, ele continua tendo feito isso. Mas agora, o significado emocional disso em você muda. Os fatos não somem. O perdão, ele vai tirar de você toda a marcação emocional e o significado emocional disso. E quando muda esse significado emocional, muda tudo. Quem sabe naquele caso, o filho chegue a dizer, pai, você foi um monstro, mas eu não sou um monstro por ser seu filho. Isso, exatamente. Mãe, E você foi fez... terrível comigo, você me feriu profundamente, mas eu não te autorizo a continuar me ferindo a partir daquelas feridas que você me causou. E assim, o detalhe... Sim, desculpa. É que o detalhe, parece que você, a partir daí, vai voltar a morar com ela. Vai voltar, não. Você tem um cachorro ali, quando você olha, ele te morde, você fica com raiva. Aí quando você entende que ele foi criado num quarto escuro, apanhando todo dia, aí foi, putz, ele foi feito assim, ele não consegue. Você continua tendo cuidado com o cachorro para ele não te morder, mas já não tem mais ódio desse cachorro. Você toma cuidado, mas não com ódio. A partir do momento que eu perdoei o meu irmão, que já faleceu, a partir desse momento, eu me relacionei diferente, eu não tinha mais mágoa com ele. Mas também não quer dizer que eu não tratava ele com o cuidado que ele merecia ser tratado. Então, você falou perfeitamente. Então, para esse pai na sua mente, você fez isso comigo, você fez isso, naquele momento. Depois por isso que tem um momento separado só para agredir. Depois um momento de reconhecer quem ele foi e que ele foi perfeito de acordo com o contexto dele.
O contexto dele foi feito assim e ele não tinha como ser diferente. Então, por isso que eu falo, foi perfeito de acordo com o contexto. E ainda bem que você foi assim, porque eu existo assim. E eu sobrevivo assim. Eu vou dar conta disso. Eu vou dar conta. Eu te honro por isso, porque você é quem você é. Mas, pai, eu vou ser diferente de você. Me abençoe sendo diferente de você. Porque eu sou eu, não porque eu nego você, porque eu sou eu. E você me faz lembrar também de uma necessidade que muitos vão ter, que é a necessidade do afastamento físico. Sim. Que não é necessária a convivência, Sim. que não é necessária a proximidade, porque quem está ficando curado é você. Quem está ficando curada é você. Não significa que o outro reconheceu, que o outro mudou, que o outro está transformado. Isso. Cada um no seu lugar. Nós estamos falando de sobrevivência, nós estamos falando de experiência de vida, nós estamos falando de buscar o seu lugar de independência para que você viva. Agora, para você viver, não precisa esperar que o outro também mude, que o outro se transforme, que o outro peça perdão. Quer dizer, tem filhos esperando que os pais peçam perdão até hoje, eles não vão pedir, porque eles não reconheceram, porque a ficha não caiu. Mas, Darleide, eu seria feliz se eles reconhecessem. Você tem uma opção, ou continuar esperando que eles reconheçam, e talvez isso não aconteça, ou você muda a configuração da sua experiência interior e faz diferente. E perdoa esse pai e essa mãe nesse esquema que nós estamos passando aqui no programa de hoje para você, que é desse pai virtual. Toma um pai e uma mãe virtualmente aqui na sua presença, se conecta virtualmente com eles aqui, simbolicamente, resolve aqui com ele e deixa aquele corpo físico, aquele pai e aquela mãe na realidade, seguirem a sua realidade. E você faz a sua, refaz a sua. Nós chamamos isso de dar ressignificação. Isso. Ressignifica. Fala disso de novo, trabalha isso de novo, experimenta isso de novo, porque aquilo que aconteceu lá no passado também é diferente daquilo que você sente. Aquilo que você conta já não é mais a mesma história que aconteceu antes, porque acontece muita coisa todo dia. O rio, quando passa à nossa frente, já não é mais a mesma água de ontem, é outra água, por isso que é rio que corre para o mar. Se fosse lagoa, água parada, aí é diferente. Mas a beleza do rio é o que eu desejo para a tua vida. Deixa correr, a água de hoje é diferente da de ontem. Obrigada, Rochael. Prazer ter você aqui. Darleide, a experiência, só para fechar essa questão, a da experiência que eu tenho é que as pessoas deixam de ser crianças com o pai a partir daí, eles mudam a maneira que tratar o pai e o pai muda a maneira de tratá-lo. É isso. Não é? Então eu não faço para quê, mas porque eu me tornei adulto a partir disso e os pais mudam, efetivamente mudam, impressionante. Deus te abençoe. Obrigada Amém. por essa oportunidade de ouvir você e inclusive a sua emoção. Gratidão. Grande profissional. Entre em contato com o Rochael também, pode ser nas suas redes sociais ou por e-mail, ele está disponível para você. Muito obrigada pelo carinho, a gente se encontra aqui outra vez na semana que vem com mais um consultório de família. Beijo grande, fiquem com Deus.